Graça e paz, irmãos de Maracujipinho, que o Senhor continue cuidando da vida de vocês e dos seus familiares nesse período de isolamento. Pastor Luciano, um abraço, que o Senhor continue te dando todas as ferramentas necessárias para conduzir a igreja que Ele colocou em tuas mãos, ok? Vamos para o texto que nós escolhemos para a nossa meditação. Hoje é o texto de Romanos, capítulo 8, versículo de 31 até o 39. Antes de mais nada, o apóstolo Paulo, ele vem do capítulo 1 de Romanos, ele deixa bem claro qual é a situação da humanidade. A humanidade preferiu se rebelar contra Deus. A humanidade preferiu se distanciar do Criador, se afastar da vontade do Criador. E o capítulo 2 e 3, Paulo vai deixar bem claro que tanto judeus, como gregos, como gentios, todos se encontram em uma situação de desobediência. Todos se colocaram contra o Criador. E Paulo vai deixar isso bem claro. Você lendo esses dois capítulos, 2 e o 3, Paulo vai deixar isso bem claro. Porém, Deus, já no capítulo 3, 4, 5, Paulo vai mostrar que Deus oferece o remédio para a solução desse problema, para a solução da rebeldia do ser humano. O ser humano, ele se revolta contra Deus. Não quer mais Deus, mas Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para sofrer o nosso castigo. Essa é a solução de Deus para as nossas vidas. Essa é a solução de Deus para aqueles que estão em trevas, que estão sem rumos, para aqueles que não conseguem mais ser felizes. Ter um encontro com Cristo Jesus. Então a solução de Deus é essa. E aí Paulo vai trabalhar de forma exaustivamente a reconciliação do homem para com Deus através de Cristo, deixando claro que o ser humano precisa desse remédio. Este é o único meio do ser humano se achegar a Deus, porque não adianta mais o ser humano querer criar suas escadas para chegar até o divino, até o Criador, porque ele não vai conseguir, porque o único caminho, como diz em João capítulo 14, versículo 6, é Cristo, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa é a providência de Deus, como diz também em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Paulo entra em Romanos capítulo 8, versículo 31, deixando bem claro que Deus é por nós. Deus é a favor do seu povo. Deus está trabalhando em pró daqueles que reconheceram o sacrifício de Cristo. Olha o versículo 31 e o 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É interessante que o apóstolo Paulo, nesses dois versos, ele vem com duas perguntas. Porém, no versículo 32, Paulo faz uma constatação incrível. Paulo vai deixar bem claro, olha, se Deus ofereceu o Filho dele
o Filho unigênito, algo tão precioso, por que Ele não nos dará as demais coisas? E é interessante que Paulo depois ele faz novamente no versículo 32 outra pergunta. E isso nos leva a fazermos uma constatação de imediato, que Deus nos ama, que Deus nos quer. Porque Deus ofereceu o seu Filho para ser julgado em nosso lugar. Porque Deus ofereceu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E é interessante quando nós relembramos a história de Abraão. Abraão, ele ofereceu Isaque como sacrifício ao Criador. Gênesis capítulo 20, versículo 16. Porém, Deus disse assim para Abraão: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Então assim, Abraão não negou o filho dele como sacrifício a Deus. Porém, Deus não aceitou o sacrifício, porque Deus não aceita sacrifício humano. Por outro lado, Deus comprovou que o coração de Abraão estava nele. A confiança de Abraão estava totalmente em Deus. Então o que nós precisamos entender é que nossa confiança precisa estar no sacrifício que Deus providenciou por nós, que é Cristo Jesus. Então, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? É a primeira coisa que Paulo deixa claro aqui no texto que nós estamos meditando, é isso. É que Deus providenciou o sacrifício. É que Deus nos ofereceu Cristo como um sacrifício. Mas tem a segunda coisa, versículo 33, 34 e 35. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? É interessante que esses versos aqui, Paulo deixa claro que Deus declarou todos nós inocentes. Deus diz que ninguém, mas ninguém, meus queridos, ninguém pode fazer juízo de morte, de condenação sobre a sua vida. Entenda isso. Ninguém pode fazer mais esse tipo de julgamento, porque quem te declarou inocente foi Deus por meio de Cristo Jesus. E é interessante que Paulo vai deixar bem claro que foi Deus quem chamou Cristo da sepultura para a vida. Foi Ele que trouxe Cristo à ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou, portanto, e nada pode nos separar do amor de Deus. Aliás, Cristo Jesus intercede por nós, irmãos. Cristo Jesus intercede por nós.
ele morreu, ele ressuscitou, ele está à mão direita de Deus. Ele se colocou agora como nosso intercessor. Ele advoga por nós e não é um advogado de condenação. Ele não é um advogado de condenação, de acusação. Muito pelo contrário. Cristo é o nosso advogado de defesa. É o advogado que defende as nossas causas. Então você precisa entender isso. Esses versos, Paulo vai deixar isso claramente, que essa questão agora não cabe mais julgamento de ninguém, porque Deus nos declara inocente. Mas existe uma terceira coisa ainda, e principalmente no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou espada? Ou perigo, ou espada? E é interessante que essa terceira coisa que Paulo vai deixar claro é que o mundo, irmãos, o mundo pode entrar neste momento em uma derrocada, o mundo pode entrar em uma crise profunda, o mundo pode entrar em um colapso, o mundo pode vir a ficar pior do que está, pior do que essa quarentena, pior do que este momento de isolamento. Mas Paulo deixa bem claro para os seus ouvintes, e você precisa se colocar neste momento como ouvinte do Espírito Santo. E você precisa entender urgentemente que nada pode divorciar você de Cristo Jesus. Nada pode te afastar de Deus. Como o próprio Cristo vai dizer lá em João capítulo 10, versículos 27 em diante, quando o apóstolo João escreve, Cristo deixa bem claro, diz assim: olha, aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E ninguém, irmãos, não há abertura, não há espaço para ninguém tirar você das mãos dele. E eu te digo uma coisa, ainda bem que você está nas mãos de Deus. Ainda bem que você está nas mãos de Cristo. Como diz o grande pregador batista, Charles Spurgeon, eu já perdi tantas coisas na vida. Por certo, se minha salvação estivesse em minhas mãos, eu já teria perdido. Glórias a Deus, porque a tua salvação está nas mãos de Cristo. Está na mão daquele que pode todas as coisas, daquele que tem uma mão forte e poderosa. Então nada pode te privar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a terceira coisa. E nós vamos caminhando para o final, o versículo 36 até o 39, para a gente finalizar. Diz assim, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todos. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por fim, o apóstolo Paulo, nesses versículos de 36 até o 39, ele faz uma lista das coisas que atormentava a igreja de Cristo, que assustava a igreja de Cristo, que assustava os seus ouvintes. Porém, Paulo, ele é bem enfático, ele é bem preciso, e ele diz claramente
que seremos martirizados. Contudo, somos vencedores. Por meio do amor de Deus. As lutas são inevitáveis, irmãos. As lutas virão. Isso é algo que vai ocorrer em sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Porém, nós precisamos entender isso de forma clara. Que quando Paulo faz a pontuação das coisas que poderiam atormentar a igreja, que poderia causar desânimo à igreja, Paulo vem com uma certeza. Olha, vocês são mais que vencedores. No versículo 37, Paulo deixa isso claro. Vocês não são tão somente vencedores, vocês são mais que vencedores. E é interessante que Cristo, ao finalizar o primeiro sermão do livro de Mateus, que é o Sermão do Monte, ele vai se encontrar ali no capítulo 7, versículo 24 até o 27. Olha o que Cristo diz para os seus seguidores, para os seus ouvintes. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Verso 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É interessante que Cristo, ao finalizar o Sermão do Monte, ele deixa bem claro: a tempestade virá, os problemas virão. Porém, vocês precisam edificar a casa de vocês sobre a rocha, para quando esses problemas, as tempestades, os ventos, tudo aquilo que queira assolar a vida de vocês, desemprego, brigas, péssimos governos, tudo que vier contra vocês, saiba de uma coisa, que vocês vão estar firmes, vão estar edificados. Vocês não vão cair, porque vocês edificaram a vida de vocês na rocha, que é Cristo Jesus. Então você precisa entender isso urgentemente, que lutas nós teremos, porém Deus é por nós. Deus é por nós. E o que você precisa entender claramente é que você, meu querido ouvinte, meu querido amigo, meu querido irmão, você precisa urgentemente se arrepender dos teus pecados. Você precisa ter um arrependimento para com Deus e depositar a sua fé em Cristo Jesus. Você precisa urgentemente olhar para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Você precisa depositar a sua confiança nele. Se arrependa dos seus pecados, deposite a sua confiança nele, porque ele é fiel. Ele é fiel para conduzir você em vitória, em segurança. Ele é fiel para te conduzir neste período tão difícil que estamos passando. Vamos orar nesse momento. Eu gostaria de orar com você. Coloque sua vida diante de Deus. Coloque as tuas dificuldades diante de Deus.
Lance sua confiança em Cristo Jesus. Curve a sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar nesse momento. Meu Deus e Pai que está nos céus, eu quero pedir neste momento pela igreja de Maragogi-Pinho, Pai, que o Senhor possa visitar cada um dos teus filhos, dos teus servos, dos familiares, que o Senhor possa guardar neste momento de dificuldade, neste momento, ó Deus, de isolamento. Que o Senhor possa ser com cada um e que os planos que os teus filhos têm feito, ó Pai, que o Senhor possa ser aquele que venha realizar para o louvor do teu nome, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor possa também abençoar, Pai, aqueles que nos ouvem, que nos assistem, que em nome de Cristo Jesus, o Senhor possa perdoar os seus pecados, o Senhor possa fazer com que eles possam depositar a sua esperança em Cristo Jesus, que eles possam aceitar o sacrifício de Cristo Jesus e que o Senhor possa entrar com providência nesse momento, ó Pai. Abençoe a vida do pastor Luciano, Deus. Guarde o teu servo, o teu filho neste momento. Abençoe ele, ó Deus. Faça com que ele possa experimentar, ó Deus, neste ano ainda da tua bênção, Deus, do teu favor, da tua alegria, do teu crescimento, ó Pai. Que seja assim para o louvor do nome de Cristo. Abençoe todo o teu povo para a honra e glória do teu nome. Amém, amém, amém.